Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Você está sendo abençoado? Diz amém. Glória a Deus, amém? Vamos continuar, queridos, neste culto maravilhoso, na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, nessa hora, mais uma vez. Vamos orar uns pelos outros? Deixa Deus te usar nessa hora para abençoar alguém. Sempre gosto de, antes de entrarmos na leitura da palavra, eu gosto desse momento em que você se torna um ministro de Deus na casa do Senhor. Amém? Está dando para ouvir bem a minha voz lá atrás? Está dando? Vamos lá, ora por alguém. Chega perto de alguém. Talvez está lá atrás, talvez está cá na frente, né? Olha para o lado, olha aí, tem alguém sozinho? Tem alguém sozinho? Se você ouvir alguém sozinho, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com poder e graça nessa hora. Às vezes as pessoas amaldiçoam tanto umas às outras, e eu quero que você seja um canal de bênção nessa hora. Deus pode te ouvir, Deus pode atender sua oração. Do teu lado pode ter alguém carente da graça do Senhor, pode ter alguém necessitado, e você pode ser essa pessoa hoje que Deus vai usar para abençoar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te damos graças, mais uma vez nós te bendizemos, mais uma vez nós glorificamos ao teu santo nome, Senhor. Tem muitas pessoas aqui dentro, Senhor, e o Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor sabe das necessidades, sabe das ansiedades, sabe das incertezas, as inseguranças. Meu Deus, tu conheces o que passa em cada coração. Meu Deus, tu conheces os pensamentos. Pode ser que tenha alguém aqui nesta noite que tenha pensado coisas muito ruins, tenha pensado coisas más para si mesmo ou para outra pessoa, e eu quero apresentar cada uma delas nas tuas mãos. Eu sei que na cruz do Calvário o Senhor morreu para nos garantir a vitória, nos garantir a vida eterna. Deus querido, eu peço a Ti que nesta noite Tu tenhas liberdade para operar em cada coração. Opera, Senhor, faz a Tua obra, completa a boa obra que o Senhor um dia começou em cada coração. Tu és poderoso para concluir a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Pai querido, repreendemos neste momento toda a fúria do inimigo, Senhor. Repreendemos, ó Deus, todo o pensamento contrário à Tua vontade. Repreendemos, ó Deus, todo o pensamento que tente se desviar da palavra do Senhor. Todo o pensamento que é maligno, nós repreendemos, Senhor, nos unimos na mesma fé, no mesmo propósito, e repreendemos, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, que cada mente seja levada cativa ao conhecimento do Senhor, cada pensamento seja levado cativo nessa hora ao conhecimento do Senhor Jesus. Senhor, também nós desfazemos de todo conhecimento, ó Pai, humano, carnal, nós desfazemos de todo conhecimento que não seja do Senhor, e agora queremos ser revestidos da Tua graça, para compreender a profundidade do Teu amor, a dimensão do Teu amor e do Teu cuidado para com cada um de nós. Muito obrigado, querido Deus. Eu confio ao Senhor cada vida que aqui está, para que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Aleluia. Glória a Deus. Abra, querido, a Bíblia nesta hora, no livro de Gálatas. Peço você que a gentileza de abrir em Gálatas capítulo 6. É nesse texto que nós hoje vamos meditar. Gálatas capítulo 6. Se você estiver perto de alguém que porventura não tenha trazido a Bíblia, convida a pessoa aí para ler com você Gálatas capítulo 6. Tem alguém aí que não trouxe a Bíblia? Todos trouxeram? Que bênção. Gálatas 6. Quero meditar com você nesse capítulo todo, claro, dentro do tempo que o Senhor nos tem dado. Não vamos passar desse tempo. Amém? Acharam aí? Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória, só em si mesmo, não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Fique à vontade. Mas não muita vontade, claro, né? Fique à vontade, mas não muita vontade. Porque você não vai conversar com ninguém. Você vai só orar, interceder e receber uma porção da palavra de Deus. Amém? Estão comigo? Diz amém. Vou pedir os irmãos lá para... Tira todos os microfones, deixa só o meu. Quem está lá no som, hein? Quem pode ir lá no som? Porque está captando os microfones e devolvendo o som. Aí tira todos, deixa só um, e aí a coisa fica bonita, resolvida, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, de alguma forma, todos nós temos algumas marquinhas no nosso corpo, algumas marcas, umas maiores, outras menores, mas essa é a verdade, né? Eu acho que dificilmente nós vamos encontrar alguém que não tem uma marca no seu corpo. Essa meninada de hoje, por exemplo, elas tendem a ter menos marcas no corpo do que a meninada da minha época. Acho que nem precisa dizer porquê, não é? Na nossa época, e quem é mais ou menos da minha época? Como é que a gente brincava? Hein? Como é que a gente brincava, hein, naquela época? Como é que é, mano? Como é que é o nome do trem? Rouba bandeira? Misericórdia, tirando o roubo aí, acho que a brincadeira é boa. Pega. Bem, o pessoal aí de algumas décadas atrás, esses então é que tinham marquinhas. Eu tenho marca para todo lado. Era um tal de pique-pegue, ou pique-pega, não sei. Aquele tempo era doideira, na correria, e a gente tinha que correr para o outro não pegar, e você já imagina, né? A gente pulava em qualquer cerca, em qualquer buraco. Queimada, então, Deus me livra, né? Quem aqui já brincou de queimada? Levanta a mãozinha. Nossa, Deus, nós temos que rever o passado, tá? Vamos montar um evento aí, hein? Vamos? Topa? Montar um evento aí? Os homens contra as mulheres, quem ganha? Não, empatou. É homem ou mulher? Então vamos por vez. Cadê os homens que vão ganhar? Agora vamos lá, cadê as mulheres que vão ganhar? Deus me livra, os homens. Que frouxidão, né? Querida, era linda, era gostosa a nossa infância. Nos traziam marcas, e muitas marcas. Por isso eu digo que dificilmente nós vamos ter alguém aqui dentro que não tem uma marca no seu corpo. Claro que tem marcas que no corpo físico, eu estou dizendo, que são inevitáveis. Claro que tem marcas inevitáveis, aquela cirurgia que você fez, problema da sua saúde. Claro, mas tem outras que a gente fez na diversão, na brincadeira,
a coisa estava boa, e nós temos essas marcas e carregamos elas no nosso corpo. Mas é claro, querido, existem marcas que vão além do corpo. Existem marcas que vão na alma. E essas são mais difíceis de lidar do que as marcas que nós temos no corpo físico. As marcas na alma são mais difíceis de lidar. Bem verdade que mesmo as marcas no corpo físico, aquelas que você tenha dificuldade de lidar com elas, você junta um dinheiro, enfim, e vai lá e faz uma boa plástica, uma boa cirurgia, e eles tiram aquela marca do corpo físico, mas a da alma, que é o corpo invisível, a parte invisível de cada um de nós, a gente tem dificuldade de lidar com elas. Você sabe disso muito bem. E eu trago para você uma palavra de Deus dentro desse texto, lemos ele todo. Vamos comentar um pouco para compreender por que o apóstolo Paulo conclui este capítulo no versículo 17, dizendo assim: finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. É esta a palavra, este é o ponto que eu quero meditar com você, para a gente pensar, meu Deus, o que aconteceu, que marcas são essas, que o apóstolo Paulo diz dessa maneira, ó, ninguém me perturbe, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E aí eu até fiz uma seguinte pergunta: é possível que eu e você também tenhamos as marcas de Jesus, como ele disse que tinha? Quais são essas marcas, afinal de contas, que ele não diz quais são? Mas ele parece que estava aborrecido com alguma coisa e disse: olha, não me perturbem, não me importunem mais, porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Por isso eu lancei esse início com você, para te fazer refletir sobre marcas que a gente tem no corpo. Marcas que incomodam. Tem alguém que tem, não precisa de mostrar com a mãozinha, mas tem alguém que tem alguma marca que incomoda? É isso, querido. É isso que perturba. Tem coisas que nos incomodam. E a gente precisa aprender a lidar com elas. E afinal, o que estava lá o apóstolo Paulo dizendo? Engraçado é que eu fui dar uma olhada na Bíblia, e a Bíblia mostra em alguns pontos, algumas pessoas que tinham alguma marca no seu corpo. Lembra lá, Caim, por exemplo, foi marcado, ele tinha uma marca no corpo. A partir do momento em que ele cometeu aquele crime, aquele homicídio, Gênesis vai dizer isso para nós, capítulo 4, ele saiu da presença do Senhor, se tornou um andante, meio que um fugitivo, sem um lugar fixo, e aí o Senhor pôs uma marca nele, para distinguir Caim de todos os outros homens, para que quem olhasse e visse aquela marca, soubesse, ali tem um homem marcado por Deus. Mas a marca de Caim não foi uma marca boa, foi a marca do sinal de uma maldição. Amém, queridos? Lembra lá quem foi Caim? Quem lembra? Quem foi Caim? Quem foi Caim? E ele matou o irmãozinho dele, lembra lá? Então ele foi marcado, ele recebeu uma marca, e essa marca não era uma boa marca. Mas tinha também um outro homem na Bíblia, lá, Sansão, o juiz diz para nós. Sansão também era um camarada que tinha uma marca que o diferenciava. E na verdade, aquela marca que ele tinha por ele ser nazireu, na verdade era algo tão especial. Por causa daquela marca, ele tinha uma força diferente, uma força que vinha de Deus, um poder para que ele pudesse superar muitos homens na sua força física. Quem lembra qual era a marca que Sansão tinha? Cabelo, não era uma marca, era um sinal, algo que o diferenciava, era algo era uma marca que Deus havia colocado nele, e de certa forma era algo bom nesse ponto, era algo de Deus para o bem dele, para o bem da nação. Tem um outro homem também, claro que nós não vamos andar aqui pensando em todos eles, Jacó. Gênesis 32 vai mostrar. Jacó também teve uma marquinha. Quem se lembra? Qual foi a marca que Jacó tinha? Hein? Isso, o Jacó mancava. Ele lutou
com Deus e prevaleceu. E na verdade a luta dele foi a determinação em ser abençoado. Numa experiência que Jacó teve com Deus, entre as muitas que ele teve, ele estava lá orando, desesperado no Val do Jaboque. Aí aparece um anjo que na verdade era o Senhor. E ele teve um confronto ali que é puramente espiritual. E aí ele exigiu, no bom sentido, não que Deus seja obrigado a alguma coisa, mas ele foi determinado, ele insistiu, e ele, na verdade, ele não permitiu que Deus se fosse, nem ele iria, sem que antes Deus o abençoasse. E essa insistência, essa determinação dele na presença do Senhor, fez com que Deus também colocasse nele uma marca, e nesse caso era uma marca de bênção, não de maldição, como foi com Caim. Deus tocou-lhe na juntura da coxa, e ele saiu dali manco, e aí mancando para o resto da vida, mas na verdade ele sabia que aquele sinal, aquilo que para nós seria uma deficiência física, para ele era algo bom, porque trazia a lembrança, a experiência que ele teve com Deus, e ele foi muito abençoado a partir daquele momento. Eu não sei se vocês notaram, o Jacó que entrou naquele val era um camarada trapaceiro, um camarada enrolado, um camarada que estava fugindo de uma circunstância. E uma das coisas que Deus me mostrou essa semana para trazer para vocês é que tem pessoas vivendo uma vida de fuga. E você precisa enfrentar, na verdade, tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos para que você enfrente. Jacó entrou ali, um homem, fujão que chama? Fujão, fugindo do seu irmão, fugindo do confronto, porque o encontro de Jacó com o seu irmão ia exigir dele uma coisa chamada reconciliação. E ele fugia de todas as formas. Para ele encontrar com o irmão é que ele tem essa experiência do Val do Jaboque. E como é difícil, querido, eu e você pararmos de fugir e encontrarmos como alguém, cara a cara, alguém que nós temos que reconciliar. Você vê que são marcas que a gente traz, não no corpo físico, mas na emoção, no espírito, que nos dificulta o relacionamento. E fugir não é a solução, não vai trazer resultado positivo para a tua vida. Então veja bem, que entrou ali um Jacó, fujão, um Jacó muito estranho, que eu diria que não tinha se convertido ainda, apesar de toda a experiência com Deus. Presta atenção. Apesar de toda a experiência que Jacó tinha com Deus, notamos que até a experiência do Val do Jaboque, ele ainda não tinha se convertido. Quem lendo aquele texto chegou a notar que o Jacó que sai daquele val foi um homem totalmente diferente, mais sensível? Quem já notou isso? Pouca gente que notou. Querido, quando sai de lá, ele sai outro homem, disposto a enfrentar o seu irmão, com quem ele havia lá no passado brigado, vamos dizer assim, trapaceou com o seu irmão mais de uma vez. Então, queridos, sai dali um novo homem, e sabe como ele sai de lá? Sai com uma marca no seu osso da coxa, na juntura. Essa é uma marca. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo porque as experiências com Deus tendem a nos marcar. Vou repetir, as experiências nossas com Deus tendem a nos marcar. Mas pode ser, eu te citei 3 casos, e um era uma marca negativa, que foi a de Caim. Pode ser que também nas nossas experiências com Deus, nossas experiências espirituais, saiamos marcados, mas negativamente, que foi o caso de Caim. Mas este capítulo especificamente que nós acabamos de ler, você deve ter se dado conta que o apóstolo Paulo fala de marcas que ele traz no seu corpo. Ele diz: finalmente ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele vai falar dessas marcas, só que eu quero voltar com você no início do texto, para você ver que na verdade aqui, ele está nesse texto combatendo radicalmente algumas pessoas que nós poderíamos dizer ali, legalistas, dentro do povo dos Gálatas,
que eles ostentavam algumas marcas em si mesmos, marcas da lei. Eles ostentavam marcas neles de tal maneira e exigiam que todo mundo tivesse as mesmas marcas que eles, ainda que eles mesmos não cumpriam essas leis. É o que nós acabamos de ver. Todos que querem causar boa impressão, diz o verso 12, esses vos obrigam a circuncidá-los, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o verso 13 diz assim: nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei. Eles cobravam algo no seu corpo, mas que eles mesmos não suportavam e não aguentavam. São esses que Paulo está combatendo nesse texto, tá bom, queridos? E é aí que eu quero conversar com você sobre algumas marcas de Cristo e perguntar: será que nós podemos também ter essas marcas em nós? Claro que nós não vamos meditar em todas elas, porque seriam inúmeras. Do versículo 1 ao 10, Paulo começa combatendo todo tipo de altivez. O que você entenderia por altivez? O que você entenderia por altivez? Hein? Altivez seria o quê? Arrogância, né? Não é? Seria arrogância, aquela pessoa arrogante. Paulo começa combatendo tudo isso. Ele fala no versículo 1: olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, corrijam o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Olha que bonito. Se você pegar alguém que caiu em algum pecado, em alguma ofensa, ele fala: corrija a pessoa, mas corrija com mansidão. Amém, igreja? Amém? Você conhece alguém que caiu em alguma ofensa? A Bíblia diz: então vai lá e corrige essa pessoa, mas corrige com amor, com mansidão. Veja bem. E ele ainda fala: mas olha por ti mesmo, para que também você não seja tentado. Olha, é aqui ele começa de cara combatendo todo o espírito de altivez, de arrogância, porque vez por outra nós nos achamos mais espirituais do que os outros, e ao corrigir um irmão, nós não corrigimos dentro da palavra, corrigimos com altivez, como se a gente nunca fosse ser tentado na mesma área. Lembra daquele texto que diz: aquele que está de pé, faça o quê? Aquele que está de pé, o quê? Cuida para não cair. Quem está de pé aí diz amém. Então toma cuidado para você não cair. Hein? Não é assim que funciona? Está vendo? Ele está dando essa lição linda e maravilhosa, combatendo toda altivez. E não para aí, querido. Leva as cargas uns dos outros. Ajuda o outro a levar a carga. Meu Deus, levar a carga do outro é a coisa mais linda. E é o melhor sinal do cristianismo, é você levar a carga do outro. Mas é bem verdade que o outro tem que dizer qual que é a carga dele, não tem? Hein? Não tem? Por isso talvez que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Vai dizer lá, nós precisamos orar uns pelos outros e precisamos levar as cargas uns dos outros. Mas o outro tem que saber qual que é a sua carga. Você tem coragem de dizer qual que é a sua carga para alguém? Você tem? Hein? Tem coragem? Tem? Você tem coragem de dizer qual que é a sua carga para alguém? Qual que é o grande problema de dizer ao outro qual é a nossa carga? Hein? Qual que é o grande problema a gente dizer qual que é a nossa carga para alguém? Pode dizer. Diz a irmã que a pessoa tem que ser idônea, não pode ser fofoqueiro. Será que é verdade isso? Hein? Sim, claro que tem que ser idônea. Jesus precisa lavar o teu coração e o meu coração para te tornar idôneo e idônea, para ouvir qual que é a carga do outro. Sabia que os crentes estão vivendo sobrecarregados? Porque se eles cumprirem alguns trechos da palavra,
a coisa vira uma bagunça total? Será que eu poderia abraçar qualquer um aqui? Para e pensa no que eu estou dizendo. Será que eu poderia abraçar qualquer um, levar no canto ali e falar, irmão, me ajuda a levar essa carga que eu estou levando? Será que eu poderia? Sim ou não? Sim ou não? E aí, o que a gente pode fazer para mudar isso? Para a gente cumprir a Bíblia? Hein? Já imaginou uma igreja, 382 membros, todos eles convertidos? E aí eu abraço o primeiro que eu encontrar, e olha, eu preciso compartilhar com você um fardo, uma carga pesada que eu estou levando, e eu falo para o irmão, e o irmão age igual está na Bíblia. Por isso, querido, que nós estamos morrendo dentro da casa de Deus. A gente não pode contar para ninguém qual que é o nosso fardo, porque se contar, na hora que você terminar de falar, metade do mundo já sabe. E a outra metade vai saber no próximo minuto. O que a gente pode fazer para mudar isso? Hein? O que a gente pode fazer? Ninguém responde? Hein? Converter? Sangue de Jesus tem poder. Está vendo por que dentro da igreja a gente sofre? Sabe porque dentro da igreja a gente deprime, dentro da igreja a gente quase morre. Não dá. Quem vem na oração quarta-feira já notou uma mudança que tem anos já, né? Quem vem sabe. Toda vez que a gente vai dar as mãos para orar, eu peço duas coisas. O que eu peço? Quem lembra? Isso. Eu só peço duas coisas. Não fale o nome de ninguém nessa roda que não tem te autorizado falar. E a outra coisa você sabe. Não dá testemunho aqui agora não. Fala só sua oração rapidinho, porque geralmente é 60, 70 pessoas. Se cada um falar 1 minuto, nós vamos ficar 70 minutos em pé. Então eu peço duas coisas. Não fale o nome de ninguém que não tenha te autorizado. E o outro pedido é, seja rápido. Por que eu peço para não falar o nome? Para que essa roda de oração não vire uma roda de fofoca. Porque às vezes o irmão compartilha com você, a irmã compartilha uma necessidade lá na sua casa para você orar. Você vem aqui e fala o nome da irmã e o do irmão, e o problema não era para falar. Ele compartilhou com você para você orar, apresentar a Deus. Sabia? Então, querido, eu quero compartilhar com você que aqui o apóstolo está dando uma boa lição para nós, para a gente levar as cargas uns dos outros. Mas para levar as cargas uns dos outros, você precisa dizer qual que é a sua carga. Mas para o outro dizer qual que é a carga dele, você tem que ser um homem, uma mulher convertido ao Senhor, que vai ouvir qual é a carga daquela pessoa e não vai falar para mais ninguém, senão para o Senhor. Amém, igreja? Quem quer ser um ministro da parte de Deus, ele diz amém. Então vamos pedir a Deus para pôr um guarda na nossa língua, para a gente poder ficar calado. Amém, irmãos? Amém, querido? Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não vou desejar para você morder sua língua, porque não precisa disso, né? Mas seria bom, quando a gente fosse falar o que não devia, que desse uma mordidinha na língua. Não seria? Quem já mordeu a língua alguma vez? Eu já. Hein? Eu já. Eu estou usando aparelho porque eu estava mordendo na língua. E eu vou te dizer, eu não te desejo que você morda na língua, porque dói. E dói demais. Eu estava com a mordida cruzada, eu mordi sem querer. Mas na verdade, querido, a gente precisa aprender esses princípios. Às vezes a gente fica pensando, mas Deus, estava tão fácil. Aqui o Espírito Santo de Deus está dizendo para a gente levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. E a igreja hoje é impedida de cumprir a lei de Cristo, porque nesse ponto, porque na verdade não podemos compartilhar qual é a nossa carga, porque se compartilhar, vira novela, vira fofoca. E Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? Amém? Deus não se agrada. Tem coisas que de vez em quando eu estou compartilhando com a minha esposa, eu falo, tem coisas que eu tenho que levar comigo para o túmulo. Tem coisas que nem ela pode saber. Pastor, mas nem sua esposa? Sim,
Aquilo que alguém me pede sigilo, e pensa que não é para contar para ninguém, é ninguém. Agora tem coisas que eu já adianto para a pessoa, vou compartilhar com a minha esposa para a gente orar. Amém, pastor, faz isso. Aí é diferente. Queridos, você tem que aprender. Tem coisas que é para você levar para o túmulo com você, para apresentar só a Deus. A igreja precisa de pessoas, homens e mulheres, irmãos, submissos a Deus, obedientes a Deus, que entregam suas vidas como ministros, como ministras, que vão ouvir a carga um do outro, o peso ou fardo, e vai levar aquilo um com o outro, para lá na frente cantarem a vitória, porque Deus há de dar a vitória. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos pedir a Deus essa graça de levantar-nos para o cumprimento da palavra do Senhor. Paulo então aqui está combatendo e dirigindo os irmãos, dirigindo a igreja nesses princípios de mansidão e de trabalho, de servir, de corrigir com graça, corrigindo uns aos outros. E ele segue dizendo para que cada um examine sua própria obra, né, para ter motivo de gloriar-se, porque cada um levará o próprio fardo, ele diz. Depois ele diz que o que é instruído na palavra precisa repartir as coisas boas que tem com aquele que o instrui. Isso seria o quê? Olhe quem é que Deus está usando para te instruir e compartilhe as coisas boas que você tem recebido, você que é instruído. Chega perto do teu mestre, chega perto daquele que te instrui e compartilhe das coisas boas. É isso que está dizendo. O texto vai dizendo para nós, engrossa um pouquinho ao dizer: não vos enganeis, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colhe. Diz o verso 8, que semeia na carne, da carne colhe a corrupção, que semeia do Espírito vai colher a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Ele continua então instruindo ao bem, a fazer o bem. Isso ele vai fazer até o versículo 10. Aí logo em seguida ele muda a sua conversa e entra exatamente neste assunto que eu comecei a falar com você. Veja bem, a partir do versículo 10 ele diz, do 11 ele diz: olha, vede com que grandes letras eu vos escrevi, do meu próprio punho. Existe uma discussão aqui, de que alguns estudiosos dizem que ele estava ditando esta carta aos Gálatas, mas que a partir daqui ele escreveu de próprio punho, ele mesmo começou a escrever. Existe uma outra linha que acredita também que ele estava com problema de visão, estava enxergando pouco, por isso ele fala: vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Mas isso também não está claro na palavra, se ele tinha um problema de visão ou não. Outros dizem que ele estava escrevendo com letra grande, querendo na verdade destacar o que ele passava a escrever. Mas isso tudo eu trago para você, só mesmo para que te desperte a curiosidade pela palavra de Deus. Mas a verdade é que a partir deste versículo, ele começa a denunciar alguns líderes opressores que havia lá na igreja da Galácia. Ele começa dizendo: todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Está vendo? Aqui está falando de uma marca no corpo. Todos aqui devem saber o que é a circuncisão. Amém, irmãos? Amém? Todos sabem o que é a circuncisão, amém? Sim, era uma marca no corpo que o menino, o homem, devia fazer, tirando a pele do seu prepúcio. E aquilo era um sinal da velha aliança, era um pacto que Deus havia feito com Abraão e se estendeu por todo Israel. Aqui está dizendo que todos aqueles que queriam causar boa impressão obrigavam os irmãos que aceitavam Jesus de circuncidar. Mas aqui está dizendo, eles criaram essa obrigação, porque na verdade eles tinham medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o apóstolo acaba de denunciar líderes que oprimiam os irmãos, que colocavam um fardo pesado, um cargo muito pesado, que eles, na verdade, nem eles mesmos conseguiam carregar. Por quê? Porque o versículo 13 diz que nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqui está a marca no corpo de que Paulo está falando. Quando ele diz que embaixo que traz a marca de Cristo,
Ele diz isto, traz a marca de Cristo no seu corpo. Ele diz logo depois desse versículo 12 e 13, quando ele diz que estavam cobrando uma marca no corpo dos homens, mas marca que eles mesmos não conseguiam levar. Querido, vou te dizer uma coisa, quero que você pense nisso. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode se tornar um peso. Presta atenção. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode se tornar um peso na tua vida. Sabia? Amém, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Romanos diz, o Evangelho é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Ele tem que te livrar e não te prender. Mas eu quero que você compreenda lá embaixo, como é que o Evangelho pode te livrar? Não quero dizer nem minimizar o Evangelho, que o Evangelho tudo pode, não tem nada a ver. Não, não é isso. Só que o efeito do Evangelho na tua vida tem que ser de libertação. E não pode ser de prisão. Eu não quero que você confunda liberdade com libertinagem. Eu não quero que você confunda, outra vez eu digo, liberdade com tudo eu posso. Não, não é isso não. O próprio apóstolo vai escrever, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é? Ou seja, lícito é o que é permitido por lei. Então ele está dizendo, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Então eu quero que você foque, que o Evangelho vai te conduzir o limite. Presta atenção, os limites que o Evangelho nos impõe são exatamente nas coisas que nos convém e aquelas que não nos convém. Posso beber vinho, mas me convém? Não é assim? Posso comer tal comida, mas me convém? Posso ir em tal lugar, mas me convém? Está entendendo aí, irmão? Diz amém. É essa. Os limites que o Evangelho nos impõe estão nas coisas que nos convém e nas que não nos convém. Não existe um padrão de isso pode, aquilo não pode. O padrão é a palavra de Deus. Te convém? Então isso que você deve fazer. Não convém? É isso que não devemos fazer. Então, querido, eu quero que você preste atenção, que é isto que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, nessa palavra. Dizendo que as pessoas, haviam líderes naquele meio que oprimiam as pessoas, exigindo a circuncisão, algo que nem eles mesmos estavam aguentando fazer. Depois, Paulo anuncia uma teologia, que eu vou chamar aqui de libertadora. Presta atenção o que ele diz no versículo 14. Você está com a Bíblia aberta aí, querido? Diz amém. Olha o que ele diz no versículo 14. Longe, porém, esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que ele anuncia. Que nada que nós venhamos a fazer, ele conclui isso no versículo 15, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo conclui aqui para nós, nesses versículos 14 e 15, que nada, absolutamente nada que nós venhamos a fazer, tem qualquer tipo de justificativa, a menos que nós tenhamos nascido de novo. Não adianta circuncidar se você não nasceu de novo. Não adianta vestir roupa de crente. Existe roupa de crente, irmãos? Existe? Tem um punhado de irmão que balançou a cabeça. Eu disse para você, pior que eu tenho que pôr a lente aqui para ler, e depois eu ponho para não ler, porque isso aqui é para ver de perto. Com isso aqui eu vejo só um tiquinho assim, quase nada. O que eu disse? Eu disse que nesses versículos 14 e 15, ele traz uma teologia libertadora, e ele diz para nós que nada que nós viemos a fazer tem qualquer tipo de justificativa, a menos que nós tenhamos nascido de novo, sejamos novas criaturas.
Porque ele acaba resumindo tudo e deixando que tudo se resumiu e tudo se consumou no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que eu disse, não adianta vestir roupa de crente se não nasceu de novo. Não adianta pregar o evangelho e ganhar almas se não nasceu de novo. Não adianta estudar teologia se não nasceu de novo. E nem adianta, querido, fazer parte da igreja, do coral da igreja, do ciclo de oração, enfim, do grupo das mulheres, do grupo dos homens. Não adianta se você não nasceu de novo. Já ouvi pregador dizendo que estamos perdendo o nosso tempo. E você acha que é verdade? Hein? Você acha que é verdade? Se a gente não nascer de novo, a gente está perdendo tempo? Sim ou não? Pois é, querido. Olha como é que ele disse isso de uma maneira muito bonita e clássica. Ele diz que longe, porém, esteja de mim gloriar-me. Olha, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha para você ver. Que teologia linda e bonita. Duas crucificações. O mundo crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Presta atenção, duas crucificações. O mundo já morreu para mim e eu morri para o mundo. Porque quando diz assim, pela qual o mundo está crucificado para mim, presta atenção, o mundo está crucificado para mim. Presta atenção e me responda. Alguém que é crucificado continua vivo? O que acontece com ele? Hein? Alguém que é crucificado morre? Sim ou não? Então ele está dizendo aqui, pela qual o mundo está crucificado para mim. Ou seja, o mundo para mim já morreu. E ele diz, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, ou seja, o mundo já morreu. E eu estou crucificado para o mundo, então eu já morri para o mundo. Querido, olha a teologia que ele está dizendo, que ele está trazendo para nós. Sabe, querido, vou te trazer algo que não é novo. Vou te trazer algo para você que não é novo. Sabe por que a gente vive pecando? Sabe por que a gente vive pecando? É porque o mundo não morreu ainda, ele existe. E porque a gente não morreu para o mundo. Quando ele diz que o mundo está crucificado para ele e ele crucificado para o mundo, ele está mostrando que acabou, isso não existe para ele. Sabe, querido, você sabe disso, minha querida, que de vez em quando você se encontra fraco espiritualmente, não vai bem na vida espiritual, porque o mundo está vivo para você. Agora, como é que o mundo vai ser crucificado para você? Tem gente que perde a graça, querido, por causa de uma coisa passageira. Agora não acontece mais não, mas na minha adolescência acontecia demais. Na minha adolescência e juventude, não sei hoje, se tivesse, vocês me ajudem aí. Tinha gente que morria por causa do time de futebol. Tem ainda? Os meninos do futebol, eu acho que não fala disso mais, não fala nada. Mas já vi gente morrendo no dia do jogo da Copa. E o Brasil não ganhava nada na época. Eu passei minha adolescência toda pintando a rua onde a gente morava. Antigamente a gente pintava a rua. E não ganhava batatinha nenhuma. A época a gente pintava a rua, ficava até bonita a rua. Ficava tudo lambuzada de tinta. Eu cresci sem ver o Brasil ganhar a Copa. Mas a gente tinha esperança que ia ganhar. E de vez em quando a gente via notícia, camarada lá, tal cidade, morreu porque na final da Copa ficou morreu para você ver. Morreu porque o Brasil, aquele negócio ganha, não ganha, ganha, não ganha, o camarada nem viu o final da Copa e depois o Brasil perdeu. Querido, tá vendo? O mundo precisa morrer para nós e nós para o mundo. Eu estou falando do futebol porque é uma lembrança que eu trago comigo, que é pouco para alguém morrer por um time. Mas tem muito mais situações que você vai se dar conta que o mundo está vivo para você. Eu queria que você aproveitasse esse momento para pensar, querido, o quanto o mundo está crucificado para você ou o quanto ele não está crucificado. Pense o quanto o mundo está crucificado para você ou o quanto ele não está. E pense o quanto que você está crucificado para o mundo ou o quanto você não está crucificado para o mundo. Aí está o problema e está a solução. Porque se o mundo estiver crucificado para você, já morreu. E tem um outro momento que ele diz também, já estou crucificado com Cristo. O que ele diz mais? E já não vivo eu,
Mas quem vive em mim? Pois é, querido. Olha, já estou crucificado com Cristo. E ele mesmo fala que crucificado morre. Já estou crucificado com Cristo e já morri, então já não vivo, mas Cristo é que vive em mim. E eu vou dizer outra vez. Quando ele diz que já está crucificado com Cristo, ele está morto. E vamos ser sinceros, um morto reage, tem emoções? Está aí. A questão, por que a gente peca adoidado? Porque estamos muito vivos para o mundo, não estamos crucificados com Cristo. Sabe por que você fica ansioso, preocupado e preocupada? Porque você ainda não foi crucificado com Cristo. Está vivo ainda. Pastor, mas como é que a gente consegue isso? Você consegue isso buscando viver a palavra. O que te aflige agora, meu irmão e minha irmã? Qual o teu problema? Então vamos buscar ser crucificados com Cristo. Amém, queridos? Amém, igreja? É o que a Bíblia está dizendo. Vamos seguir, porque a gente quer encerrar orando por você. E logo em seguida, já estamos chegando cá no versículo 17 e 18. Logo no finalzinho, então, é que ele reclama. Ele reclama, dizendo para as pessoas do seu apostolado, quando ele diz, finalmente, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Depois de falar da circuncisão no corpo e de colocar que aquilo não é motivo para se gloriar, depois de dizer que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura, vamos pensar rapidamente. Quando ele diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor, ele estava dizendo para duas classes de pessoas. Aqueles judeus que criam e exigiam circuncisão, estava dizendo para ele, olha, isso não tem valor nenhum não. E aqueles que achavam que só a incircuncisão tinha valor, ele diz, olha, não tem valor nenhum. Nenhuma dessas coisas, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor. Mas o que tem valor é ser uma nova criatura. É ser um novo homem. É ser uma nova mulher. É o que tem valor. Meu irmão e minha irmã, cada dia que de vida, cada ano que eu vivo, eu vou aprendendo mais que a gente não ganha nada discutindo certas coisas. Entre elas, religião. Tem gente que gosta de discutir religião. Tem gente que gosta de combater e de dizer que a minha igreja é que está certa, né? Que a minha teologia é que está certa. Tem gente que vai longe com essas discussões. E um dia Deus falou comigo no meu coração, lá pelas horas da madrugada. Ele falou comigo que toda fé deveria conduzir a Ele. No entanto, a fé divide as pessoas. Você sabia disso? Toda fé deveria conduzir a Ele, que é o único Deus. Mas na verdade, a fé divide as pessoas. E cada vez está dividindo mais. Principalmente quando a gente acha que está bem, está melhor, está sabendo alguma coisa, a gente começa a dividir. E Paulo está dizendo aqui muito claro, que nem uma coisa nem outra, nem a sua religião nem a minha, nenhuma delas tem valor, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas vamos ser sinceros, afinal de contas, quais seriam as marcas que Paulo está falando que ele tem? Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Se você puder abrir sua Bíblia, abra lá em Atos 14. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Quero ler com você pelo menos alguns versículos. Para você ver algumas marcas que Paulo tinha. A Bíblia vai dizer assim no versículo 19: chegaram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo.
e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Chegaram alguns judeus e convenceram a multidão, e eles jogaram pedra em Paulo. Chegaram a jogar tantas pedras que chegaram a pensar que ele estava morto. Vai mais para frente um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 16. Aí nós vamos ler um pouquinho de Bíblia. Eu falei para vocês que a gente ia ler Bíblia aqui na igreja, mesmo no domingo. 16, verso 22. Você vai ver outro registro de que a vida de Paulo não foi uma vida tão tranquila quanto parece. Já vi muita gente querendo ter o mesmo poder que Paulo tinha para pregar o evangelho. Mas eu queria que você soubesse que o Paulo sofreu. Diz assim, Atos 16, 22. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse em segurança. E tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Querido, daí você pode notar de que marcas o apóstolo Paulo está falando. Abre lá também em 2 Coríntios, para nós lermos. 2 Coríntios capítulo 11. Você gosta de abrir Bíblia? Diz amém. Eu gosto desse barulhinho de Bíblia, sabe, de folha, só que está diminuindo esse barulho cada vez mais. Eles têm que descobrir um Android, né, que quando você mudar de página, dá o barulhinho, tá? Vamos dar uma ideia para eles, né? Funciona do mesmo jeito. Querido, 2 Coríntios 11, 23, 25 diz assim: vocês são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Falo como fora de mim. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Olha o que Paulo diz: 5 vezes recebidos dos judeus, quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Está vendo, queridos? Quais são as marcas de que Paulo está falando? Poderíamos falar muitas outras marcas que ele traz no seu corpinho. Que ele trazia, no seu corpo. E a maioria de nós reclama de algumas marcas. É possível que você esteja aqui e também esteja sofrendo com algumas marcas. Mas eu queria que você buscasse a compreender, essas marcas são por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Claro que também sabemos que existem outras marcas que a Bíblia faz referência. Se você quiser fazer o barulhinho com a sua Bíblia, abre lá em Êxodo, fazendo um favor, e você vai ver um outro tipo de marca que era comum também no povo judeu. Lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6, para logo em seguida nós encerrarmos. Veja bem que Êxodo vai falar, Êxodo 21 vai trazer leis acerca dos escravos, e o versículo 5 e 6 vai dizer para nós: se porém esse escravo, o escravo na verdade está referindo aqui, o escravo que tinha a sua oportunidade de liberdade, diz que se porém esse escravo que tinha oportunidade de liberdade expressamente disser: eu amo a meu senhor e não minha mulher e a meus filhos e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao batente, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre.
Isso está falando de uma outra marca, que na verdade era a marca do escravo, que tendo oportunidade de ser livre, ele resolve, olha, eu não quero ser livre. Pode ser que Paulo estava referindo a isso, quando ele diz também, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Pode ser que ele esteja referindo, olha, eu trago no meu corpo as marcas daquele que eu tinha oportunidade de me ver livre dele, mas eu resolvi, eu não quero ser livre, eu quero ser escravo do Senhor, quero ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que ele esteja dizendo, mas o que eu quero concluir com você é o seguinte: você tem marcas no teu corpo, as quais te perturbam de alguma maneira? Para o escravo que tinha a orelha furada, as marcas na orelha era uma verdade, uma junção, uma mistura de serviço e de amor. Porque ele era escravo e resolveu não querer deixar de ser escravo, porque ele amava o seu Senhor. Marcas no seu corpo. Paulo estava mostrando as marcas que ele tinha no corpo, marcas de açoites, de perseguições, de sofrimento, de prisões, mas ele não estava mostrando aquelas marcas porque ele estava triste, mas ele estava dizendo que ele tinha marcas por causa do Evangelho. E eu pergunto, querido, você tem alguma marca do Evangelho? O Evangelho está te marcando, ele te marcou de alguma maneira? Baixa a tua cabeça, querido, nessa hora, e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar. Finalmente ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Isso quer dizer que Jesus deixa marcas. Deixa marcas na nossa vida. E se ele não está te marcando, se ele não está te marcando, tem algo acontecendo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As igrejas nos oprimem, as pessoas nos oprimem, liderança nos oprimem. E era o que Paulo combatia nesta palavra. E nessa semana, enquanto orava, o Senhor Deus me mostrou que tem pessoas vivendo uma vida de fuga, porque não está compreendendo as marcas do Evangelho. Mas você precisa enfrentar. E não fugir. Tem pessoas orando por você, intercedendo. Mas às vezes a gente insiste em caminhar olhando para o lado errado e não para o Senhor. Isso nos faz às vezes ser até irreverentes na presença do Senhor. Não seria esta a hora de você fazer uma aliança com o Senhor? Eu te pergunto, não seria esta uma boa hora para você fazer uma aliança com o Senhor? Um pacto com o Senhor e confiar nele? Sei que tem algumas pessoas vivendo em aflições, lutas, dificuldades, mas nós não estamos livres delas. Não estamos livres das lutas, das dificuldades. Quero chamar aqui na frente você que quer que a igreja ore com você. Venha, em nome de Jesus. Venha, não tenha vergonha, nós vamos orar. Nós vamos orar com você. Um dia, um pastor me disse que a coisa mais linda que ele vê na igreja é quando os irmãos não têm vergonha e se dispõem a receber
a graça do Senhor nas suas vidas. Ainda que muito breve eu não pude andar com você na palavra com mais profundidade, porque senão tomaríamos muito tempo. Mas eu queria que você compreendesse que marcas doem, marcas machucam, marcas ferem, mas elas são necessárias. Elas são necessárias. Mesmo Caim, que recebeu uma marca de maldição ruim, quero pedir que nossos líderes se posicionem aqui na frente para abençoar nossos irmãos. As marcas, elas doem, mas elas têm uma finalidade, ela tem um propósito final. Queria que vocês olhassem também, talvez tenha um irmão, uma irmã, que o Espírito de Deus está tocando o teu coração para chegar até essa pessoa, abraçá-la. Queria que você fizesse isso. Mesmo a marca de Caim, que foi uma marca em consequência da queda, do pecado, foi uma marca boa, foi uma marca que Deus colocou para que a vida de Caim fosse preservada. Não sei se Caim, ao olhar para aquela marca, ele tinha boas lembranças. Talvez ele lembrasse que ele matou o seu irmão. Mas por outro lado, talvez ele olhasse para aquelas marcas e lembrasse: opa, por esta marca eu serei poupado que outros vinguem a morte do meu irmão Abel. Para te dizer, meu irmão, que marcas elas são boas, porque elas podem nos lembrar do momento da queda, mas sempre vão nos remeter ao Senhor Jesus Cristo. Um dia no consultório, atendendo uma pessoa, a pessoa disse que a coisa que ela mais queria era esquecer o passado. O Espírito Santo de Deus me ajudou a lembrar a ela que ela precisava daquele passado, e que não havia como Deus fazê-la esquecer, a não ser por uma amnésia, uma doença, algo contrário aos princípios do próprio Deus. Passado não é para ser esquecido, eu dizia para ela. Passado é para te olhar, mas para você olhar e Ele te impulsionar a seguir em frente, confiando na graça do Senhor. Já é o terceiro domingo que o Senhor nos manda trazer mensagem deste tipo. E o primeiro deles foi quando o Senhor nos trouxe uma palavra dizendo do espinho na carne que Paulo tinha. E ele orou pedindo a Deus que livrasse daquele espinho. E o Senhor disse: não vou te livrar, porque a minha graça te basta. Graça é um presente que a gente não merece. E o Senhor estava dizendo para ele: olha, Paulo, eu não vou te dar aquilo que você me pede, mas eu vou te dar o que você não merece. Eu não vou tirar o teu espinho na carne. Você não merece isso e eu não vou tirar. Deus, às vezes, querido, nos marca, mas é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Quero que você que ficou no banco, agora, você vai me ajudar de uma maneira diferente. Eu quero que você dê uma olhadinha ao teu redor. Tem uma pessoa que precisa de você para orar por ele e por ela. Eu queria que você, irmão e irmã, experiente, que já caminha com o Senhor há algum tempo, vai até essa pessoa e ministra sobre a vida dela, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite de libertação. É uma noite do derramar da graça do Senhor. Deixa que Deus te use para restaurar, para renovar, para dar vida e vida em abundância. O Senhor
quer te ungir com paz, com alegria, com gozo. O Senhor quer te ungir com vida. O Senhor quer te ungir com vida em abundância. O Senhor quer te ungir com óleo novo, uma unção nova, para te restaurar e te fazer um restaurador. O Senhor quer te ungir com óleo da graça, para tornar a tua vida mais suave. O Senhor quer confortar o teu coração. O Senhor quer te animar, quer devolver no teu coração o ânimo, aquele ânimo que te faz levantar pela manhã e já levantar glorificando ao nome dEle. O Senhor quer te ungir com o óleo da graça, para que a tua vida devocional seja uma vida suave, seja uma vida de dedicação, seja uma vida de confiança. Jesus, Ele quer te mostrar que Ele é melhor do que o mundo. Jesus quer se revelar a ti de tal maneira e te mostrar que Ele é melhor do que o mundo. Jesus quer se revelar para você dessa forma, te deixando ver claro. Ele quer dizer para você: eu sou melhor do que o mundo, eu sou melhor do que tudo que te prende no mundo, eu sou melhor do que todas as delícias deste mundo. Jesus quer, Ele quer se revelar a ti nessa hora, como este que é melhor do que todos os prazeres que você já tenha provado nesta vida. Jesus quer se revelar a ti como aquele que é a única esperança. Ele quer te revelar a ti como o único e verdadeiro que pode te suprir. É isso que o Senhor, queridos, quer fazer nesta hora para você. Talvez você tenha sofrido todos esses tempos porque depositou a sua confiança, depositou a fonte de esperança, de alegria naquilo que é material, naquilo que é humano. Você depositou a fonte de alegria em algo que você perdeu. E Jesus, jamais você vai perdê-lo se você reconhecê-lo como o único Senhor da tua vida. Você confiou nas riquezas e elas se foram. Você confiou na saúde e ela está indo. Você confiou no teu esposo, na tua esposa, e já viu que não pode confiar. Jesus quer se revelar, querido. Jesus quer se revelar para você como melhor e muito melhor do que todas essas coisas. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu coloco, meu Pai, a igreja nas tuas mãos. Te agradeço, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da tua filha, Senhor, que está sendo tocada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Querido Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Tu és mais formoso, ó Jesus, do que todos os homens da terra. Tua beleza é incomparável. E nós te damos graças porque o Senhor te revela a nós como Tu és, e não como nós imaginamos que o Senhor seja. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Toma tua filha nas tuas mãos e conduza a tua presença, Senhor, como nos velhos tempos, Senhor, como no primeiro amor, como no início da caminhada. Obrigado por te revelar a ela, o único Deus, o único Senhor, supridor de todas as coisas. Obrigado, Senhor, obrigado. Tu és o único e verdadeiro Deus, diante do qual nós nos curvamos, nos rendemos. Enche a tua filha da tua graça, Senhor. Manifesta a tua graça, o teu poder. Abençoa, Senhor, o teu filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Tu és perfeito, tu és maravilhoso. Tu conheces a alma, conheces o coração. Muito obrigado porque podemos confiar. O choro dura por um tempo, Senhor, mas por um pouco de tempo, Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certa vem pela manhã. Te agradeço, Senhor. Obrigado, querido Senhor. Muito obrigado por te revelar ao teu filho e conduzi-lo, Senhor. Obrigado porque na fraqueza o Senhor nos faz forte, o Senhor nos fortalece. Muito obrigado, Deus. Bendito é o teu nome pela vida do teu filho, teu servo.
Muito obrigado, meu Senhor, por conduzi-lo na tua presença. Obrigado, ó Deus, porque no final de cada dia teu filho reconhece que tu és o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque ao final de cada batalha ele se curva diante de ti como Senhor, como Deus, como único Deus verdadeiro. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa o teu filho, fortalece, ajuda, Senhor, ajuda a caminhar. Ah, Deus, abençoa, Senhor, abençoa o fruto do trabalho do teu servo, abençoa a mente, o coração, fortalece. Tu és o nosso Senhor e nós confiamos em Ti. Muito obrigado, Pai, pela vida do Teu Filho. Obrigado, Senhor, pelo consolo, pelo conforto do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, Tu és a nossa fortaleza. Fortalece o Teu Filho, Pai querido. Sustenta, Pai, dá saúde, Senhor. Ajuda. Continua, Pai, fortalecendo, continua segurando o teu filho todos os lados, a cada dia, Senhor. É bem verdade que o teu filho tem sentido, Senhor, a fraqueza, a necessidade, mas eu peço a Ti que ministra a Tua graça e ajuda o teu filho, Senhor, a não desanimar e a continuar confiando que Tu és o refúgio e a fortaleza dele. Muito obrigado, Pai, bendito é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor. Obrigado pelo manifestar do Senhor no coração dele. Obrigado, Deus, tens falado muito ao coração do teu filho, Senhor. Tens falado muitas palavras, e palavras que só ele compreende, ninguém compreende, Senhor. E eu te louvo e te glorifico, Senhor. Tens abalado o coração do teu filho, Senhor. Tens quebrantado este coração. E eu te louvo porque Tu tens te revelado também a ele como sustento, Senhor, como aquele que sustenta a cada dia, a cada instante. Muito obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor. Ajuda o teu filho nessa caminhada, Pai. Ajuda o teu filho a enfrentar, Senhor, todas as situações debaixo da Tua graça. Obrigado também porque o Senhor é aquele que levanta, Senhor. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que unge. O Senhor é aquele que usa. Obrigado porque o Senhor ungiu um dia, Senhor, para o Teu serviço. E obrigado porque a Tua unção continua, Senhor. Continua guardada nesse coração, nesses lábios. Eu te louvo e te glorifico, Senhor. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, ó Deus, e restaura a alegria. Restaura, Pai querido, a alegria da Tua salvação. Obrigado pelas marcas, Senhor, que o Evangelho deixa em cada um de nós. Obrigado porque somos marcados pelo Senhor. Somos uma geração que marca. É por isso que somos marcados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Deus. Adore ao Senhor com essa canção. Quero que você tenha liberdade para glorificar o Senhor. Cante com a tua alma. Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Oh Deus, obrigado, Senhor. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Obrigado, Deus, Tu és bendito, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Agora, igreja, eu tenho a marca da promessa.
que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. E quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidir sou, pois quem me prometeu é fiel a cumprir. Glória a Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Tu és maravilhoso, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Tem alguém querido no nosso meio nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Ou alguém que queira aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Tem alguém no nosso meio que queira reconciliar-se com o Senhor ou aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, nós vamos orar com você nesse momento. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã do lado, mas não aperta muito. Dá um abraço. Olha que irmão bonito que Deus colocou do seu lado. Querida, eu estou te dizendo que irmão bonito, que irmã bonita, porque na verdade a beleza de Cristo em nós nos faz diferentes, tá bom? E eu quero dizer que é muito bom congregar com você. Eu te amo em Cristo Jesus, e eu sei que você me ama, e sei que você ama o teu irmão do lado. Eu quero que você mais uma vez seja a bênção, e abençoe esse irmão, e abençoe essa irmã, em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo por este culto maravilhoso, te louvo pela tua presença gloriosa, maravilhosa, bendita. Te louvo pela cura que o Senhor trouxe para nós nesta noite. Te louvo porque muitos de nós têm as marcas de Cristo no corpo, mas até então não compreendia que são marcas vindas do Evangelho. São marcas de sofrimento por causa do Evangelho. Marcas, Senhor, dos açoites que assim como Paulo levamos. Marcas das afrontas, marcas das necessidades, das fomes, das noites sem dormir. Marcas, Senhor, das preocupações com a nossa vida, com a vida dos nossos irmãos. São marcas que o Evangelho propõe para nós. E eu quero te agradecer. Nos ajuda a honrar cada uma dessas marcas. E não nos deixem nos intimidar diante dos levantes do inimigo, mas nos fortaleça para seguir em frente, Senhor, nesta caminhada vitoriosa e gloriosa que o Senhor propõe para cada um de nós. Muito obrigado, querido Deus. Ajuda-nos agora a remoer a Tua palavra durante esta semana. Todos os nossos projetos nós colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, eu coloco a irmã Lenita nas Tuas mãos, que vai passar por essa angioplastia. Pedimos o cuidado do Senhor, a atenção do Senhor voltada para nossa irmã, dando graça, dando calma e ajudando que ela saia dali, Senhor, restaurada a sua saúde. Também te pedimos pela irmã Aparecida, Senhor, ajuda a tua filha como tens ajudado, e ajuda que a cada dia o diagnóstico dela possa ser melhor para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez, te peço uma ótima semana para cada um de nós, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão
comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma ótima semana. Nós vamos estar juntos durante a semana, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.